Em Brasília, 19 horas. Boa noite. A Voz do Brasil traz hoje os seguintes destaques. Receita Federal arrecadou 95 bilhões de reais no ano passado. Comissão Especial da Câmara vota reeleição na próxima terça-feira. Repórter Flávio Figueiredo. Adiada por um dia a votação da emenda que permite a reeleição de presidente, governadores e prefeitos. Postos poderão vender combustível de várias distribuidoras. E ainda nesta edição, Comunidade Solidária amplia atendimento aos municípios de Pernambuco. Indústria automobilística quer aumentar a produção. Repórter Marli Moreira. Para atender a demanda de mercado, o setor pretende atingir novo recorde de produção, superando a marca de 1.700.000 veículos. Meteorologia prevê mais chuva para a região sudeste a partir de amanhã. Governo vai alterar a medida provisória que trata da aposentadoria dos trabalhadores. A Voz do Brasil. Produção Radiobras. Comissão Especial da Câmara vai votar na próxima terça-feira a emenda que permite a reeleição do presidente da República, governadores e prefeitos. Adiada por um dia a votação da emenda que permite a reeleição de presidente, governadores e prefeitos. A votação, que seria na próxima segunda-feira, ficou para terça-feira que vem. O anúncio foi feito pelo presidente da Comissão Especial, deputado Odacir Klein. O relatório do deputado Vic Pires Franco sobre a emenda da reeleição sofreu uma mudança nas datas das eleições e das posses. O primeiro turno ficou marcado para o primeiro domingo de outubro e o segundo turno para o último domingo do mês. As posses permanecem como hoje, no dia 1º de janeiro. Nesta quinta-feira, os líderes governistas, o presidente da Câmara e os ministros Luiz Carlos Santos e Sérgio Mota se reuniram para mais uma contagem dos votos. Segundo o líder do PMDB, deputado Michel Temer, os votos favoráveis aumentaram e agora já somam 330 aproximadamente. Em termos de reeleição, positiva, né? Na verdade, há um número mais ou menos encontrado na totalidade dos partidos foi de cerca de 328, 330 votos favoráveis. O senhor acha que esse número pode subir ainda mais até terça-feira? É possível, não é improvável, né? Até a data da eleição pode haver modificações a favor ou contra, mas a tendência favorável parece ser maior. É bom lembrar que, para ser aprovada, a emenda da reeleição precisa ter em plenário 308 votos favoráveis. E também na reunião desta quinta-feira, os líderes formalizaram um apoio à candidatura de Michel Temer à presidência da Câmara. De Brasília, Flávio Figueiredo. O governo não vai admitir qualquer tipo de barganha na votação dos projetos de seu interesse. Não vai haver barganha em prol da reeleição. A garantia é do líder do governo na Câmara, deputado Benito Gama. O governo não vai transigir com barganha e negociação de votos na reeleição, nem em qualquer matéria de interesse do governo e do país. Assim tem sido feito nos 2 anos do presidente Fernando Henrique e vai continuar assim. A favor ou contra a reeleição, votará, mas independente de qualquer barganha que o governo repele e não aceita esse tipo de insinuação. Hoje, o relator da emenda da reeleição, o deputado Vic Pires Franco, garantiu que a matéria será votada na segunda-feira na comissão especial. De Brasília, Cláudia Moreira. Governo vai alterar medida provisória e restabelecer as regras antigas para a aposentadoria. O presidente da Central Força Sindical, Luiz Antônio Medeiros, disse há pouco aqui no Palácio do Planalto, após encontro com o presidente Fernando Henrique Cardoso, que o governo vai alterar a medida provisória que dispõe sobre a aposentadoria dos trabalhadores. Segundo Medeiros, o presidente Fernando Henrique Cardoso vai determinar a retirada do artigo que desobriga a empresa de pagar a multa de 40% sobre o fundo de garantia por tempo de serviço. Como é que ficou? Ficou que vai retirar e vai valer todo mundo, tanto trabalhadores da livre iniciativa quanto das estatais, vão, ao se aposentar, não perde o emprego, e se a empresa manda embora, paga a multa de 40% sobre o fundo de garantia e o aviso prévio. Segundo Luiz Antônio Medeiros, os trabalhadores que se aposentaram durante a vigência da medida provisória possivelmente vão ter que entrar na justiça para poder receber os 40% que teriam que ser pagos sobre o saldo devedor.
Do Palácio do Planalto, Luiz Augusto Mendonça. A Receita Federal arrecadou 95 bilhões de reais no ano passado, 2% a mais do que em 95. O resultado ultrapassou a própria meta fixada pela Receita, que era de arrecadar 93 bilhões. O secretário da Receita Federal, Everardo Maciel, disse que o fator que mais contribuiu para este desempenho foi o aumento da arrecadação de impostos nas empresas ou pessoas jurídicas. Em relação à pessoa jurídica, nós tomamos um conjunto de medidas que envolveu a eliminação ou a redução da compensação dos prejuízos, a limitação a 30%, digo melhor, e outras medidas associadas com a tributação em bases mundiais e a eliminação da correção monetária nos balanços, tudo somado, uma modificação, portanto, legislativa, que significou dizer um aumento da tributação em relação à pessoa jurídica no Brasil. A grande mudança é que este ano o trabalhador ou pessoa física contribuiu menos. Everardo Maciel disse que uma das causas foi a reestruturação da tabela de retenção do imposto de renda na fonte, com o aumento do patamar de isenções. De Brasília, Poliane Castelo Branco. E a Receita Federal acaba com a cota de casal para compras na Zona Franca de Manaus. A medida impede a saída de produtos de valor elevado, que normalmente ultrapassam o valor da cota individual, que é de R$ 4.128. Os empresários do comércio de importados da Zona Franca de Manaus não gostaram da medida. Na avaliação do presidente da Associação Comercial do Amazonas, Delmiro Vianez Filho, essa decisão da Receita é um golpe de difícil recuperação para o comércio de Manaus. Delmiro disse que não entende a decisão da Receita, pois a lei que retira a cota de casal é a mesma que exige que os demais aeroportos do Brasil adotem a declaração de bagagem acompanhada, a chamada DBA, para os turistas que chegam do exterior com produtos importados. Porém, a Receita, segundo Delmiro, elimina a cota de casal para Manaus, mas não exige a DBA nas outras cidades. De Manaus, Beth Rita Ramos. Inflação medida pelo Índice Geral de Preços, Disponibilidade Interna da Fundação Getúlio Vargas atingiu 9,34% no ano passado. É o menor índice desde 1957. Esta é a quarta mais baixa taxa desde o início de coleta do índice, em 1945. Os outros resultados significativos foram 2,73% em 47 e 7,96% em 1948. Em dezembro de 96, o IGPDI foi de 0,88%, explicado pelo aumento dos combustíveis dentro do Índice de Preços por Atacado, IPA. O Índice de Preços ao Consumidor, IPC, registrou elevação de 11,34% em 1996, ficando em 0,44% em dezembro. O chefe do Centro de Estudos de Preços da Fundação Getúlio Vargas, Paulo Sidney de Melo Cota, revelou que 10 dos 380 itens pesquisados responderam por 7,33% da inflação medida a nível de varejo no ano passado, o que mostra que a inflação está concentrada nos setores de saúde, educação e transportes. Do Rio de Janeiro, Alana Gandra. Indústria automobilística quer continuar crescendo em 97. As vendas de veículos ao mercado externo deverão impulsionar neste ano a produção das montadoras instaladas no país. O setor prevê crescimento de 20% no volume de exportações, mais do que o dobro do aumento registrado no ano passado, quando as remessas foram 8% superiores a 95. Silvano Valentino, presidente da Anfávia, a Associação dos Fabricantes de Veículos Automotores, informou que também deverão permanecer aquecidas as vendas ao mercado interno, embora com aumento um pouco abaixo dos 10% obtidos em 96. Para atender à demanda de mercado, o setor pretende atingir novo recorde de produção, superando a marca de 1.700.000 veículos. De São Paulo, Marli Moreira. 19h09. Em instantes, meteorologia prevê mais chuvas para a região sudeste a partir de amanhã. Oi, meu nome é Marcela, eu sou universitária. E, bem, nas minhas férias do ano passado, eu podia ter ido pra praia, curtido um shopping com os amigos, feito milhões de coisas. Podia, né? Mas acontece que eu descobri que eu também posso melhorar o Brasil. Então, eu participei do Universidade Solidária.
Depois do programa piloto, a Universidade Solidária volta neste verão ainda melhor. Centenas de estudantes estão levando educação, atividades culturais e noções de saúde para o Nordeste e Amazônia. E fazendo um Brasil melhor, como Marcela fez. Eu podia fazer só o que eu gosto, mas eu preferi fazer também o que eu quero. Universidade Solidária, uma aula de solidariedade. Cestas de alimentos da Conab. Municípios selecionados pela Comunidade Solidária que receberão a partir de amanhã cestas de alimentos da Conab, empresa do Ministério da Agricultura e do Abastecimento. 1.166 famílias vão receber cestas de alimentos no seguinte município: no Acre, Acrelândia, Porto Walter e Mâncio Lima. As famílias que receberão as cestas são cadastradas pela Comissão Municipal. Se houver qualquer irregularidade na distribuição dos alimentos, fale com o representante da comissão ou ligue para a Central de Atendimento do Ministério da Agricultura pelo telefone 0800 61 1995. A ligação é gratuita de qualquer ponto do país. Conab Comunidade Solidária. Todos por todos. Acorda, Brasil, tá na hora da escola, tá na hora de aprender pra crescer. Acorda, Brasil. Vamos somar e começar na escola um novo país. Autonomia universitária. Essa é uma das grandes metas do Ministério da Educação. O primeiro passo já foi dado. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação aprovada pelo Congresso vai facilitar essa autonomia. O governo investe para que cada universidade defina como usar os recursos da melhor forma possível. Quem ensina, aprende que a educação tem que mudar a cada dia. 1 vezes 0 é nada. Mas, vezes todos os brasileiros, somos 150 milhões para ajudar a escola e mudar o país. Acorda, Brasil! O ensino técnico também vai receber atenção especial do MEC este ano. Novos convênios vão permitir a formação de milhares de profissionais. Por isso, fique atento. O Ministério da Educação está preocupado com a formação de nossos profissionais. Acorda, Brasil, tá na hora da escola, tá na hora de aprender pra crescer. Acorda, Brasil! Ministério da Educação, Governo Federal. O governo vai liberar os postos para comprar combustível de qualquer distribuidora. Portaria nesse sentido vai ser publicada na próxima semana pelo Departamento Nacional de Combustíveis. Assim, os postos deixam de ser obrigados a adquirir álcool, gasolina e diesel das empresas às quais são vinculados. De acordo com o ministro de Minas e Energia, Raimundo Brito, a medida vai diminuir a cartelização nos preços e ainda aumentar a competição entre os postos. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos ajuda vítimas das enchentes. A Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos lançou hoje uma campanha de solidariedade aos moradores de municípios do Rio de Janeiro e de Minas Gerais castigados pela chuva. Nesta quinta-feira, os Correios começaram a receber donativos para enviar aos desabrigados. Quem quiser ajudar deve procurar as agências dos Correios para mandar roupas, cobertores, sapatos, remédios e alimentos não perecíveis. As embalagens não podem pesar mais de 30 quilos. A remessa é isenta de taxas e vai ter prioridade. De Brasília, Salete Sobreira. No estado do Rio, a Secretaria de Saúde vai realizar uma campanha de vacinação para evitar epidemias nos municípios atingidos pelas enchentes. O governo do estado já enviou 7.500 doses de vacina contra tétano, difteria e tifo, além de kits para diagnóstico da leptospirose, doença transmitida pela urina do rato e que pode ser fatal. Passadas as enchentes e a vida voltando lentamente ao normal, com a queda no nível das águas, o momento é de pensar na reconstrução das cidades. Dos 11 municípios da região atingidos pelas águas, 9 estão em estado de calamidade pública. As cidades de Cardoso Moreira, Italva e Porciúncula ainda estão com mais da metade das ruas alagadas. Em Itaperuna, o prejuízo da enchente pode ultrapassar os 5 milhões de reais, de acordo com a avaliação preliminar do prefeito Olivier de Paula. Em Campos, onde as águas do Paraíba do Sul
subiram mais de 4 metros acima do nível normal, muitas famílias já começam a retornar às suas casas para ver o que sobrou. O pequeno município de São João da Barra, última cidade ribeirinha do Paraíba do Sul, antes do mar, também enfrenta dificuldades em consequência das águas. O maior problema é o abastecimento de água, principalmente nas praias, muito procuradas nesta época do ano. Do Rio de Janeiro, Gisele Benítez. E a meteorologia informa que a partir de amanhã volta a chover forte em São Paulo, Rio de Janeiro e sul de Minas Gerais. Vai chover também no Espírito Santo e sul da Bahia. No Rio Grande do Sul, vários municípios estão enfrentando o racionamento de água devido à falta de chuvas no estado. Segundo o chefe de operações da Companhia Estadual de Energia Elétrica, Geraldo Leal, o controle de água não tem data para acabar, principalmente em Bagé, na fronteira oeste, que vive a situação mais dramática já há 20 dias. Outras cidades com problemas na distribuição de água são Canguçu, na região sul, onde as barragens já secaram, Dom Pedrito, na fronteira oeste, e Butiá, no centro do estado. Geraldo Leal disse nesta quinta-feira em Porto Alegre que este ano o número de cidades com racionamento ou dificuldades no abastecimento de água é bem inferior ao mesmo período de 96. Ele explicou que atualmente cerca de 10 cidades enfrentam problemas, enquanto que no ano passado este número chegou a 110. De Porto Alegre, Shirley Prestes. 19h16. A seguir, Comunidade Solidária amplia atendimento aos municípios de Pernambuco. Minuto da Água. A água é a seiva do nosso planeta. Ela é a condição essencial de vida de todo ser, vegetal, animal ou humano. Sem ela, não poderíamos conceber como são a natureza, o clima, a vegetação e a agricultura. O direito à água é um dos direitos fundamentais do ser humano. Pense nisso e economize água. Defenda o uso sustentável e eficiente da água para que possamos sempre utilizar esse recurso natural que é finito e vulnerável. Preservar a água é preservar a vida. Movimento de Cidadania pelas Águas e Radiobras no Minuto da Água. Momento FAI. Um recado para 30 milhões de crianças. A Fundação de Assistência ao Estudante está repassando R$ 552.437 para compra de merenda escolar nos seguintes municípios: no Rio Grande do Sul, Inhacorá, Ivorá e Jaguari. Em Minas Gerais, Ipaba, Joaquim Felício, Rodeiro e Ituiutaba. Em Pernambuco, Ipubi. Na Bahia, Irará, Rio do Pires, Itanhanhém, Juazeiro, Malhada de Pedras, Mundo Novo, Palmeiras, Pedrão e Riachão das Neves. No Piauí, Isaías Coelho. No Maranhão, Itapecuru-Mirim e Marros. No Pará, Marapanim e Nova Timbotelva. Em São Paulo, Mineiros do Tietê, Neves Paulista, Paulo de Faria e Pedro de Toledo. No Ceará, Piquet Carneiro. Em Sergipe, Poço Verde. No Paraná, Quitandinha e Rolândia. Minuto pela Criança. Meninos que vivem nas ruas de São Paulo vão poder montar times de futebol. A ideia é afastar as crianças da criminalidade e das drogas. Eles serão recolhidos em ônibus e levados para as quadras esportivas da prefeitura, onde vão treinar e receber alimentação. Professores de educação física, psicólogos e assistentes sociais vão participar do projeto. Estudantes do programa Unicef. Apoio Radiobras. Estudantes do programa Universidade Solidária começam amanhã a visita aos municípios amazonenses. Estudantes e professores do programa Universidade Solidária, que estão em Manaus desde o início da semana, trocaram hoje o treinamento no Centro de Instrução de Grupamento e Selva por um passeio pelo porto da cidade, Mercado Adolfo Lisboa, Teatro Amazonas e o Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia. Amanhã, as equipes do Universidade Solidária embarcam em 2 navios na Marinha com destino a 5 municípios do interior do Amazonas. Cada município vai receber uma equipe de 10 alunos coordenada por um professor.
Nos grupos estão reunidos estudantes de medicina, educação, comunicação, engenharia, odontologia, psicologia, matemática e saneamento ambiental, entre outros cursos. Para o professor Ubiratã Tupinambá, um dos coordenadores das equipes, a função dessas várias áreas de conhecimento unidas é uma das principais estratégias para que o programa Universidade Solidária tenha êxito. De Manaus, Beth Rita Ramos. Em Pernambuco, o programa Comunidade Solidária ampliou o atendimento aos municípios, passando de 34 para 50. O programa Comunidade Solidária vai beneficiar 121 mil famílias carentes este ano em todo o estado de Pernambuco, com a distribuição de cestas básicas de alimentos. Subiu de 34 para 50 o número de municípios atendidos. Os prefeitos dos 50 municípios participaram hoje de uma reunião na Superintendência Regional da Companhia Nacional de Abastecimento, CONAB, no Recife. Eles foram orientados sobre a formação das comissões municipais encarregadas do cadastramento das famílias carentes. Essas comissões devem reunir representantes de todos os segmentos da sociedade local. O superintendente regional da CONAB, Manuel Araújo, disse que serão distribuídas 1.450.000 cestas básicas. Anunciou que a partir do segundo semestre, além de arroz, farinha, feijão e fubá, a cesta irá incluir também café e macarrão. Do Recife, Deise Cisneiros. O Ministério da Saúde vai implantar 30 laboratórios para calcular a imunidade de doentes com AIDS. Ainda neste trimestre serão realizados exames gratuitos para calcular a imunidade de pacientes com AIDS. O Ministério da Saúde vai implantar 30 laboratórios que realizarão o teste de carga viral, que mede a quantidade de vírus circulante no sangue, e o exame CD4-CD8, que mede a quantidade de células de defesa do organismo. Os dois exames são fundamentais para o acompanhamento do tratamento da AIDS. O coordenador geral do Programa Nacional de Doenças Sexualmente Transmissíveis e AIDS, Pedro Schecker, disse que os exames são os principais parâmetros que existem para indicar e monitorar um tratamento adequado para o paciente. Com os testes, por exemplo, é possível determinar quando e como os pacientes devem ser tratados com o coquetel de drogas que modula a duplicação do vírus da AIDS. Dentro de um mês, o Ministério da Saúde vai divulgar os nomes dos laboratórios escolhidos para a realização dos exames. De Brasília, Poliane Castelo Branco. 800 expositores vão participar da Feira Internacional de Calçados, que começa no próximo dia 14 em São Paulo. A previsão dos organizadores para os 3 dias de evento é que cerca de 50 mil pessoas, entre compradores brasileiros e de países do Mercosul, visitem a feira no complexo do IMB. O presidente da Coromoda, João Francisco dos Santos, informou que o setor calçadista registrou um crescimento de 8% no faturamento do ano passado em relação a 95. Para este ano, ele acredita que o setor continue com o processo de recuperação. Então, acho que nós estamos começando 97 sob o signo da esperança de retomarmos a nossa posição de líderes a nível internacional como produtores de calçados de boa qualidade, bem feitos, nas mais variadas regiões do país que trabalham com esse produto. João Francisco dos Santos disse ainda que o setor gerou 1 milhão de empregos no ano passado. Para a abertura da feira, está prevista a presença do ministro da Indústria, Comércio e Turismo, Francisco Dornelles. De São Paulo, Roberto Lima. Demitido no Rio, o procurador do INSS, Olegário Campos de Oliveira. Ele fraudou a Previdência Social em 24 milhões de reais. Olegário Campos de Oliveira também foi condenado a 7 anos de prisão. E agora voltamos ao Palácio do Planalto, de onde fala o repórter Luiz Augusto Mendonça. O presidente Fernando Henrique Cardoso recebeu na tarde de hoje telefonemas do presidente da Câmara, Luiz Eduardo Magalhães, e dos líderes dos partidos que dão sustentação ao governo, de que o governo já dispõe de números suficientes para aprovar na próxima semana a emenda que prevê reeleição para cargos majoritários. Hoje à tarde, os líderes dos partidos que dão sustentação ao governo participaram de um almoço de avaliação na casa do presidente da Câmara, no Lago Sul, aqui em Brasília. Do Palácio do Planalto, Luiz Augusto Mendonça. Em Alagoas,
Em Brasília, 19h24. A Voz do Brasil. Áudio Messias Melo. Apoio técnico Sebastião Macedo e Lúcia Safatli. Redação Jane de Farias, auxiliadora Targino, Miriam Oliveira e Yara Selva. Apresentação Clemente Drago e André Luiz. Edição Fausto de Faria. Boa noite. Uma boa noite. A Voz do Brasil. Primeira parte produzida pela Rádio Brás. A seguir, as notícias do Poder Judiciário sob a responsabilidade da Assessoria de Imprensa do Supremo Tribunal Federal.